Esse cara acabou de completar 55 anos de idade. E para a profissão dele, todos se aposentam muito antes de completar os 50. Ele é um jogador. Mas por que ele continua mesmo com essa idade? A resposta é simples, porque a vida dele é um fracasso. Os outros jogadores da mesma idade desse cara são pessoas de sucesso. Alguns são conhecidos como Santo da Espada, ou até mesmo Deus da Espada. Mas ele é conhecido como um velho com uma espada. Já o chamaram até de espadachim demente. Mas antes de continuarmos, deixa o seu like e se inscreva. Você também pode assistir esse vídeo sem anúncio e tornando membro do canal. E se quiser dar uma moral, você pode hypar esse vídeo clicando no botão hypar logo abaixo. Agora, bora pro vídeo. Beleza, explicando melhor. Esse velhote é o nosso protagonista. Ele se chama Shin. Ele não tinha família e foi criado em um orfanato. Então, um belo dia, o céu colapsou. E de lá saíram monstros. E aquele orfanato que ele considerava família, lhe também foi tirado. Ele presenciou a morte de sua professora e de todos os seus amigos. Tudo que ele tinha lhe foi tirado. E esse dia também era para ser o dia de sua morte. Porém, quando ele estava prestes a ser morto, ele foi salvo por uma pessoa. Essa mesma pessoa o inspirou e lhe serviu como motivação. Ele quis ser igual a ela e por isso se esforçou ao máximo. Mesmo com dificuldade, matou inúmeros monstros. Mas o problema é que não importasse quantos monstros matasse, ele não ficava mais forte. Até chegar o dia que não pôde proteger nem mesmo a pessoa que lhe salvou quando era criança. Ele não conseguia salvar nada, pois era muito fraco. E hoje tá aqui, velho e cheio de arrependimento. O seu corpo nem responde direito. E mesmo assim ele continua lutando. Hoje talvez ele seja um pouco mais forte, mas ele não tem sonhos, não tem casa e não tem família. A sua vida é um fracasso completo. E seu único desejo era poder voltar no tempo. Beleza, um tempo depois ele matou todos os dragões. E assim concluiu a masmorra Ninho dos Dragões. Ele podia ser fraco quando era novo, mas agora, mesmo estando velho, ele é um pouco forte. Já faz 30 anos desde que ele começou a viver como um espadachim. Mas a sua maior conquista foi conseguir entrar para os 100 melhores do país. E a recompensa dele por matar o chefe dessa dungeon é um livro de habilidade. Até que parece um cara que o Shin chama ele de constelação. É como se fosse um espírito que faz um contrato com o jogador. E o Shin é grato por ele fazer um contrato mesmo com um velho de 55 anos. E os benefícios desse contrato é aluno exemplar. Quando o jogador chegar ao nível 850, todos os atributos e artefatos e títulos serão dobrados. E quando chegar ao nível 900, será triplicado. Mas o Shin é nível 650. Mesmo ele sendo grato à constelação, ele não se beneficia do contrato porque 850 é um nível muito insano. A constelação pede para o Shin comer o livro de habilidade. Então ele começa a consumir o livro com o devorador de artefatos. Essa é uma habilidade única que ele obteve depois de despertar como jogador. No começo ele não entendia como usar essa habilidade ou como que ela funcionava. Então tentou cozinhar os artefatos para comer. Tentou até fritá-los, mas nada fazia efeito. E quando ele entendeu como usar sua habilidade, 30 anos já havia se passado. Quando ele usa a sincronização de mana como artefato, isso ativa a habilidade Devorar Artefatos. Ele, pensando nisso, fala que descobriu tarde demais sobre sua habilidade. Então surta, joga no livro longe e fala que essas coisas deveria ter pelo menos um manual de instruções. A constelação fala que a habilidade do Shin é rara e por isso as informações sobre ela é muito limitada e pede desculpa por não poder ajudar. E continua dizendo que o Shin tem muito tempo sobrando. E antes dele terminar de falar, o Shin grita falando que não tem muito tempo sobrando. Ele já tem quase 60 anos e se tivesse tido um filho com 30, o filho dele teria 30 anos agora. A constelação pede desculpa por ter falado algo errado. E o Shin fala que ele não fez nada de errado. É só sua vida mesmo que é cheia de arrependimentos. E nunca se esqueceu das costas daquela pessoa. O Shin tentou incansavelmente ser igual ela. Mas hoje é só um velho exausto. E se ele fosse jovem, poderia fazer diferente. E a constelação, ouvindo isso, teve uma ideia. Enquanto o Shin continua falando que vai se aposentar, uma energia começa a se envolver nele. A constelação está distorcendo o espaço-tempo em volta do Shin. E essas são as últimas imagens que o Shin viu quando tinha 55 anos de idade. E a regressão começou. Então a cena corta para uma entrevista com a Hyun. Ela é CEO da corporação Hyun. O repórter pergunta se as masmorras e portais são ambientes onde os jogadores trabalham. Ela fala que as masmorras são como degraus para os jogadores. E quanto aos portais, eles são dimensões alternativas. Em outras palavras, estão conectados a regiões desconhecidas. E o nosso protagonista assistia essa entrevista enquanto limpava sua adaga. Ele ainda está meio confuso com essa regressão. Mas, precisamente, ele voltou 30 anos no passado. Ele se lembra de perder a consciência e acordar no apartamento que morava há 30 anos atrás no seu corpo de 25
5 anos, junto com todas as suas memórias. E não importa o quanto ele tente entender, o motivo dessa regressão com certeza deve ser por causa de algum milagre daquela constelação. Mas mesmo estando confuso, não importa. Agora vai fazer diferente. E a primeira coisa que você vai fazer é sair para trabalhar. E essa adaga que ele segura é uma que ele teve sorte de conseguir nessa época. O rank dela pode ser até baixo, mas o Shin conhece a habilidade oculta. Então ele começa a fazer a sincronização de mana com a adaga. Então ele entra no espaço da inconsciência. Esse é um lugar que ele precisa entrar toda vez que vai absorver um artefato. Na verdade, o termo certo seria comer, pois o artefato se materializa como alimento. E dessa vez veio como um frango bem apetitoso. Ele fica aliviado de ver uma comida normal, pois pelo visto pode vir qualquer coisa, até mesmo inseto. Mas como é um franguinho desse aí, ele vai comer sem problemas. E quando ele termina, ele recebe mais 2 de agilidade e a habilidade oculta Golpe Demoníaco. Mas a adaga foi absorvida completamente e desaparecerá para sempre. É uma pena ela desaparecer, mas o Shin está satisfeito com essa habilidade. E agora ele está pronto para ir para o seu primeiro trabalho. Então cortamos para a entrada de uma masmorra. E um cara chega chamando o líder de equipe. Esse é Daeki, o líder de equipe dos jogadores. E esse de azul é o líder de equipe de transporte. Ele fala que o novato chamado Shin, que se juntou a ele, saiu do grupo. Daeki fala para ele não se preocupar com o Shin. Foi decidido que ele entraria para os grupos dos jogadores. O cara pergunta por que o Shin se juntar a eles e não a equipe de transporte. Daeki fala que deu aprovação para isso e pergunta se tem algum problema. O líder de transporte fala que é óbvio que tem um problema. O Shin acabou de despertar, nem terminou a academia de jogadores e também as equipes ficaram desbalanceadas. O trabalho dos membros de transporte ficaria mal distribuído por falta de mão de obra. Daí que basicamente fala pro cara calar a boca, pois ele é um capacho. E obviamente o cara do transporte pede desculpa e vai embora caladinho. Até que chega um carinha perguntando pro Daeki por que aceitou o Shin. Ele é um novato fraco, e isso é inesperado. Daeki fala que se alguém tiver que morrer, será o Shin e não ele. E os dois ficam lá rindo, até que o Shin chega. Ele se apresenta e fala que hoje vai trabalhar como jogador. E a galera do transporte olha pro Shin com inveja. E esses dois aqui com deboche. Shin pensa que eles nem tentam esconder essas caras. E esse Daeki é falso com força. Ele dá boas-vindas pro Shin com um sorriso enorme. Então ele pergunta pro Shin por que dele ter uma espada longa. Ele fala que assistiu alguns vídeos no YouTube. Daeki fala que mesmo assim uma espada longa é muito difícil de usar. Shin fala que vai tentar se proteger sozinho para não ser um fardo. E recebe um elogio do Daeki. Então ele ordena para todos entrarem na masmorra. E assim que entrarem é para esperar na entrada. E toda a galera começa a entrar no portal. E Daeki fica só observando o prota, pensando que ele é muito inocente. Assistir vídeo no YouTube e achar que masmorras são brincadeira. É só um arrogante por ter despertado e virado um jogador. Mas de acordo com o estrategista dessa raid, essa masmorra orc é um muro de perdição para os novatos. O Daeki acha o Shin muito idiota, mas muda de opinião rapidinho. O Shin aniquilou todos os monstros como se não fosse nada. E a dúvida do Daeki agora é quem diabos é esse cara? Uma explicação rápida. Os orcs são monstros comuns nesse mundo. São criaturas simples e por isso existe muito preconceito contra eles. O preconceito que os orcs são fracos. E eles até são, se comparar com dragões ou outros monstros. E por isso muitos jogadores novatos ficam confiantes demais e acabam ignorando as características dos orcs. Eles têm uma altura média de 2,5 metros e pesam mais de 180 kg. E eles são brutos e diretos. Essa é uma diferença enorme de força em relação ao humano. E por esse motivo os orcs são considerados um verdadeiro muro de lamentações para os novatos. Beleza, vamos voltar alguns minutinhos atrás. Assim que eles entram na masmorra, um cara em ranzinza fala pro Shin que mesmo ele sendo novato, ninguém vai facilitar para ele. E o líder de transporte tá chamando ele de metido. Acabou de despertar e quer se chamar de jogador. E o Shin só ignora tudo e fala que vai se esforçar. O ranzinza dá outro sermão nele, falando para parar com essa besteira de dar o melhor. Aqui é uma dungeon de verdade. Ele tem que fazer as coisas direito. E o Shin só pensa que esse cara é um pobre coitado. Então ele pede para deixar ele na linha de frente. E obviamente o ranzinza recusa. Mas de repente um orc aparece atrás do líder de transporte. Shin fala que vai cuidar do orc, mas o ranzinza toma a frente e defende com o escudo. Ele fala pro Shin se afastar e não dar uma de jogador, pois ele não consegue nem mesmo segurar a espada longa. O orc consegue atacar por cima do escudo. E assim que ele ia acertar a cabeça do ranzinza, o Daeki acerta o orc na cara com o escudo. E o cara é forte, conseguiu jogar o orc com um só golpe. Ele chama a atenção dos dois e pede para eles parar de brigar e começar a prestar atenção. Então fala que vai cuidar do orc sozinho. Ele consegue se defender de mais um ataque
em seguida desfere um golpe preciso bem no coração do orc. E os outros estão pagando pau pro Daek. Matou o orc com um ataque no coração. Mas não vai ser tão fácil assim, meus amigos. Os orcs são criaturas violentas e sanguinárias. Ele desfere outro golpe, mas o Daek consegue desviar a tempo. E o Shin só observa. O Daek é o mais forte desse grupo, mas ainda assim é apenas level 50. E pelo golpe de antes, ele não conseguiu acertar o ponto vital do orc. Daek parte pra cima desferindo outro golpe e acerta de novo no peito do orc. Mas dessa vez ele acerta o coração e o orc cai morto no chão. Ele fala que um orc não é grande coisa e todo mundo concorda. Mas e se for mais de um orc? E se tiver vários orcs de alto nível? A galera logo pergunta pro Daek o que eles vão fazer. E ele responde que nessa situação é melhor fugir. Então o Shin pergunta se pode tentar enfrentá-los. Na visão de todos, o Shin é só um novato empolgado e metido por ter se tornado jogador. Daek começa a falar que entende a empolgação dele e tal, mas o Shin nem escuta e passa por ele com uma velocidade incrível. E com um só golpe divide o orc no meio. É, nesse momento que o arrependimento bate nos figurantes. Quem tava azucrinando o Prota mesmo? O Shin sarcasticamente fala que sabe o que eles estão pensando. Ah, mas o Shin é só nível 1, como ele pode fazer isso? Mas os orcs não vão dar muito tempo para ficar de conversinha. Eles partem para cima do Shin, todos de uma vez. Então o Shin se prepara, enquanto fala que mesmo sendo nível 1, tem muita experiência e passa pelos orcs cortando todos eles. O Shin, em sua vida passada, enfrentou várias e várias vezes os orcs. Matá-lo é muito natural. Os figurantes continuam sem acreditar no que estão vendo. E agora falta o último orc, o mais forte deles, o orc armado. O orc parte pra cima com muita raiva. Ele desfere um golpe forte, mas nosso prota desvia facilmente. E esse zoinho lumiano aqui, pra quem já viu Solo Leveling, sabe muito bem o que um zoinho lumiano faz. Ele desfere um ataque preciso no pescoço do orc, mas a pele dele é muito grossa. Mesmo o prota sendo experiente, ele ainda é nível 1. Daí que se desespera e grita pro Shin tomar cuidado, pois o ataque do orc está vindo com tudo no pescoço do Shin. Mas tá tranquilo, meu parceiro. Ele ativa sua habilidade, golpe demoníaco, e o efeito é atordoamento. Mas eu vou te falar, se o Prota erra por um segundo, a obra acaba aqui mesmo, tá? Senhor, deixa eu ir, senhor, deixa eu passar, por favor. Não vai não. O senhor não vai me bater não, né? Socorro! É, meus queridos, o Prota divide o orc em dois. A cabeça dele foi para lá nos pés do Daek. A pergunta agora é: quem vai ser o primeiro a fazer bullying com o Shin? O mais impressionante é que esse atordoamento do Shin é incomum. Ele consegue atordoar por 2 segundos e a duração pode variar de acordo com a resistência do alvo. Até jogadores renomados só conseguem atordoar por 1.5 segundos. Shin despertou há menos de uma semana e já tem uma habilidade boa de atordoamento. E isso é o que o Daek está tentando entender. Como o Shin tem uma habilidade dessa? E nessa brincadeira o Prota acabou subindo de nível. Ele também ganhou o título Cachorro que não sabe o que é medo. E esse título tem efeito de esquiva. Também há um ponto disponível para aplicar nos atributos. E ele aplica em sorte. Dessa vez ele sabe exatamente o que fazer. Na sua vida passada descobriu tarde demais como sua habilidade funcionava. O atributo sorte afeta diretamente a taxa de sucesso de habilidades e a chance de obter artefatos raros. E para o Shin, o para-sorte não é uma escolha, mas sim uma necessidade. Até que o Daek se aproxima e pergunta se aquela habilidade era realmente um atordoamento, e onde ele conseguiu. Mas não é como o Shin pudesse só contar a verdade. Então ele fala que ganhou ela ao despertar. Daek fala que é mentira, isso não seria possível, e provavelmente o motivo é essa espada. Ela deve ser um artefato, e para ter um atordoamento, a espada longa deve ser um artefato de nível diamante. Então o Shin fala para ele dar uma analisada na sua espada. Isso não é ideia não, boy. Ah, eu gosto. Beleza, mas ao analisar a espada, não aparece nada. É uma espada comum e desgastada. Então daí que fica mais puto ainda por não ter encontrado nada. Mas rapaziada, o cara não tá só impressionado. Ele tá morrendo de inveja. Ele tem 2 anos de experiência em masmorra e já subiu até o nível 50. E ainda assim não tem uma habilidade dessa. E o que mais está preocupando ele é não deixar o Prota destacar mais. Senão a divisão de recompensa da masmorra será grande parte para o Shin. Até que alguém chama o Daek e fala que o primeiro boss da masmorra apareceu. E o cara tá com inveja e com medo
medo de perder as recompensas. Então ele vai tomar a decisão mais idiota possível, tentar deixar o Shin de fora da luta do boss. Ele fala que o Shin deu sorte e que a habilidade dele não vai servir pra mais nada contra um boss. Mano, o Shin ao ouvir isso teve que rir na cara do Daeki. E melhor, ainda falou que derrota o boss sozinho. Obviamente, se o Shin matar o boss sozinho, ele fica com um artefato que dropa. E esse é o único motivo do Prota ter entrado nessa masmorra. Explicaçãozinha rápida. A Pedra Escarlate é um artefato que pode ser obtido com uma certa taxa de drop ao derrotar um Demon Orc. Mas mesmo que mate centenas de Demon Orcs, a chance de dropar é extremamente baixa. Na verdade, é um dos artefatos mais difíceis de conseguir. No entanto, na vida passada do Shin, o grupo dele falhou em derrotar o Demon Orc. E ele se lembra de outra equipe conseguindo a pedra. Então por isso que ele tem certeza que nesse boss, a Pedra Escarlate vai ser dropada. Esse é um artefato que possui a habilidade Atraso. E essa é uma habilidade extremamente necessária para o Shin. Beleza, voltando para masmorra, o Shin fala que, pelo que ele foi informado, o líder da Daeki usa um sistema de distribuição por contribuição. Nesse caso, se o Shin derrotar o boss sozinho, não haverá problema dele ficar com o artefato. A habilidade Atraso é algo que ele precisa garantir para o futuro. Mas o novato falando desse jeito arrogante, não é algo que vai ser aceito facilmente pelos outros jogadores. E eles já chamam o Prota de arrogante. Eles falam que ele tá se achando por matar alguns orcs simples. Mano, figurante é tudo burro mesmo. Até que o Daeki fala que dá permissão. Se o grupo não conseguir derrotar o boss, o Shin poderá lutar sozinho. Mas sozinho. Solo, não terá ajuda de ninguém. E o Shin só pensa que foi fácil demais. Então tá certo, o grupo todo vai lutar contra o boss e o Shin vai ficar de fora. Se ele não conseguir, o Shin lutará sozinho. E a inveja do Daeki tá o consumindo. Ele pensa que o Shin está muito arrogante por conseguir uma habilidade boa. Então vai derrotar o boss e mostrar pra ele o que experiência de verdade significa. E ao abrir o portão do salão, olha o tamanho da criança esperando eles. Esse é um boss intermediário, um Demon Orc. E depois do showzinho todo, não dá mais pra regar, né? Ele manda a galera entrar em formação. Ele pensa que o boss é visualmente assustador, mas de acordo com o manual de estratégia, ele deve ser fácil de derrotar. Daí que ordena para alguns darem a volta e atacar pela retaguarda. Então ele começa a rir, lembrando do Shin falando que lutaria contra o boss sozinho. Então parte pra cima. Mas, segundo depois, tá caído no chão sem entender nada. O Shin até achou que daria certo, pois o Daeki avançou com muita confiança. Mas na verdade, ele só entrou na luta feito um idiota sem pensar. E na vida passada ele fez a mesma coisa e falhou. O cara pergunta pro Daeki o que eles devem fazer. Se continuar assim, todos vão de arrasto. Mas o Daeki tá perdido nas suas lamentações. Ele fala que primeiro foi o orc de alto nível e agora esse boss é extremamente forte. Pelo visto, o manual de estratégia não são 100% confiáveis. Então ele fala para o grupo recuar. E o Shin tá lá, só esperando a sua vez. Daeki pergunta se ele realmente vai tentar enfrentar o boss sozinho. Mas de qualquer forma, ele ordena para o grupo recuar. Então ele fala pro Shin que se ele realmente quiser enfrentar o boss, pode ir, mas ninguém vai ter culpa pela morte dele. O Shin pega sua espada e fala para ele ficar tranquilo, porque esse boss é fichinha. Então o boss ataca o Shin com tudo e o zoinho já começou a brilhar. Se comparar os atributos puros do Shin com o do boss, obviamente o Shin perderia, mas ele tem algo muito valioso: experiência, e com muita facilidade desvia o ataque do boss. O boss não entendeu nada, o pessoal não entendeu nada, só sabe que de algum jeito o Shin desviou o ataque, mas a mão dele ficou dormente com essa brincadeira. Porém, tudo isso vale a pena. O motivo dele estar tão obcecado pela Pedra Escarlate é por causa da habilidade especial Atraso. Ela combina perfeitamente com sua habilidade de atordoamento. Atualmente, o golpe demoníaco causa o atordoamento de 2 segundos, mas tem pouco potencial de evolução. No entanto, sua habilidade inata de consumir artefato o permite combinar diferentes habilidades. E ele quer conseguir uma habilidade que o permita acumular os efeitos, e então criar o atordoamento infinito. E ele pode fazer isso com essa habilidade Atraso. E o boss ataca de novo. E isso é tudo que o nosso prota quer, pois assim consegue explorar as aberturas do boss. Ele consegue cortar o boss e ainda ativar o atordoamento. E o Daeki tá impressionado. A habilidade também funciona em um boss. Shin fala que os orcs são muito previsíveis. Mesmo sendo um boss, ele nem termina de falar, um ataque vem em sua direção. O boss lhe deu um chute que ele por pouco não consegue se defender. E ainda foi arrastado pro outro lado da sala. O Shin cometeu um erro. Ele se esqueceu da habilidade que faz esse boss ser forte: a auto-regeneração. E por causa disso, o atordoamento acaba mais cedo. E para atordoá-lo de novo, vai ter que esperar o cooldown de 15 segundos. E é por esse motivo que o Shin precisa da habilidade Atraso. E agora sua única opção é enfrentá-lo de frente. E mais uma vez o Shin consegue desviar o ataque do boss. Enquanto ele luta, o Daeki observa. O Lourinho fala para eles fugirem, pois o atordoamento não funciona no boss. E o Shin vai morrer. Mas o Daeki tá se perguntando do porquê e
como, mesmo o atordoamento não funcionando, mesmo o inimigo sendo muito mais forte, como ele consegue manter essa expressão confiante? Ele é realmente um novato? Enquanto isso, o Shin pensa que precisa acabar com isso logo. Quando não se tem atributo suficiente, o ideal é concentrar toda a força em um único ponto e usar a força do inimigo contra ele. E o boss ataca de novo, e o Shin aproveita para avançar e acerta precisamente o coração do boss. O sistema avisa que o boss foi derrotado e ele subiu de nível. E ele também ganhou o título de Rank E, Caçador de Demônios. E o buff desse título é zica, tá? Toda vez que ele lutar contra o boss de nível intermediário pra cima, a regeneração de HP dele aumenta em 5 vezes. Enquanto ele analisa os títulos, ele percebe o Daiki se aproximando. E assim que ele vê a expressão deles, ele pensa que se quiser evitar problema, tem que encenar. Então ele fala que quase morreu, e que se o Daiki não tivesse aplicado dano no boss, ele teria morrido. E o puxa-saca ali atrás fala que o Daiki é incrível, atacou o boss sem ninguém perceber e pergunta quando foi que ele atacou. E o Daiki ia falar que não fez nada, mas ao olhar pro Shin, percebeu a situação. O Shin tá dando a chance pro Daiki salvar sua reputação. Então o artefato aparece e o Daiki vai manter a sua promessa. Ele ordena para todos se recompor, pois ainda precisa derrotar o boss final, e pede para todos seguirem em frente. E o Shin fica ali com o artefato. E agora que todos saíram de perto, é hora de rangar o artefato. E ele já entra no espaço da inconsciência, e o artefato já se materializou em um rango top. Absorver artefatos que viram comida boa é tranquilo. Quero ver quando vir um inseto. Beleza, após a absorção, ele ganhou 2 pontos de atributo base e a habilidade atraso. E agora ele pode combinar qualquer habilidade com atraso, e sem perder tempo, ele já combina com atordoamento. E o resultado é, se o golpe demoníaco for usado antes do primeiro atordoamento acabar, o segundo atordoamento é garantido. E a terceira ativação tem 90% de chance de estender o efeito. A quarta, 60%, e assim por diante até chegar em 0. Resumindo, rapaziada, ele tem 4 segundos garantido de atordoamento. E os efeitos agora se acumulam e ele pode deixar o alvo parado por bastante tempo. Até que o Daiki aparece perguntando se eles podem conversar. Ele fala que o boss final é o Orc Berserker. E o Shin interrompe perguntando se é pra ficar de fora de novo. Mas o Daiki fala que não. Se não for capaz de aproveitar um companheiro de equipe forte como ele, então não é digno de ser líder, e pede a ajuda do Shin. Olha que coisa maravilhosa, o tratamento mudou. O Lourinho aparece dizendo que todos eles estão prontos para entrar na sala do boss. E o Daiki fala que já vai tomar a frente. Mas o Lourinho dá uma encarada bem suspeita pro Shin. E o Shin percebe esse olhar. Enquanto ele sai, o Shin se pergunta do porquê que esse cara tá com tanta hostilidade pra cima dele. Beleza, essa é a dungeon de número 85 e essa é a sala do boss final, o Orc Berserker. E ele parece bem forte. Daiki fala que vai na frente, mas o Shin fala para todos apenas o seguir. Ele tomará a frente nessa batalha. O Orc Berserk tem a resistência menor do que o boss anterior, então atordoá-lo vai ser muito mais fácil. Mas mesmo assim o Shin deve manter a calma. Então o boss ataca. E o Shin, enquanto luta com ele, pensa no que acabou de dizer para os outros: apenas me siga. Na sua vida passada ele nunca falou algo com tanta confiança. Quando era jovem sempre foi medroso, e quando ficou velho só tentou sobreviver a qualquer custo. Mas dessa vez pode viver de forma diferente. Dessa vez vai mudar o seu passado fracassado e o seu futuro. E para isso precisa mostrar e provar para todos aqui uma força esmagadora. Então ele corta o Orc ativando a habilidade de atordoamento e manda todos atacar enquanto o Orc estava atordoado. Então todos partem para cima do boss e ele é cortado e destruído sem nem mesmo se mexer. Os caras nem suou para matar o boss. No entanto, esse cara aqui fala que essa dungeon foi muito mais fácil. O cara foi carregado o tempo todo e lançou uma dessa. Até que o Shin escuta o líder de transporte falando dele. Eles estão comentando que o Shin talvez não tenha um grupo fixo, então vale a pena chamá-lo para o grupo. Parece que o tratamento de geral mudou em relação ao Shin. Beleza, e nessa conclusão de masmorra, o Shin subiu de nível e ganhou mais um título. Esse título tem o efeito de aumentar a duração de status negativo em 10%, ou seja, o atordoamento do Shin agora dura 4.4 segundos. Na vida passada, o Shin nunca havia conseguido títulos dessa forma. Ele está completamente diferente. Mas mesmo assim, comparado ao Kyung-soo, ele não é nada. Esse foi o jogador mais forte da Coreia, com inúmeros apelidos. Com apenas 2 anos de ascensão a jogador, ele já havia ultrapassado o nível 500. E na vida passada, esse cara era apenas um ídolo distante. Mas agora o Shin pode ultrapassá-lo. E parece que ele tá bem determinado a fazer isso. Até que o Daiki pergunta o que ele tá fazendo. E ele diz que tá se alongando. Então Daiki o parabeniza e entrega um artefato. Shin pergunta do porquê o presente repentino. Mas o Daiki não parece ser realmente um cara mau.
Sem o Shin, provavelmente teriam morrido nos primeiros orcs, e por isso deu isso como agradecimento. Ele até brinca falando que é apenas um item bronze, e que não vale tanto, mas foi um presente de coração. Mas de toda forma, essa masmorra foi muito lucrativa para o Shin. E um invejoso vendo isso tá se mordendo de raiva. Ele praticamente se rastejava puxando o saco do líder, e agora tá sendo deixado de lado. Ele puxa o celular dizendo que não vai deixar isso barato. Beleza, um pouco mais tarde na casa do Shin, ele tá todo felizão, cheio da grana. Em reais isso seria 23 mil na data de 2025. Mas o melhor disso é esse artefato que ganhou de brinde, Anel do Berserk. Ele dá 10 de força e tem efeito de deixar os itens mais leves. Ele consome 1 de mana por segundo, fazendo que o peso de todos os artefatos equipados seja reduzido pela metade. E é por isso que é de nível bronze. Jogadores comuns provavelmente ficariam sem mana em questão de minutos. Mas, como eu disse, jogadores comuns. Quando se trata do nosso prota, a história muda. Embora ele tenha descoberto suas habilidades de fato após os 50 anos, ele estudou muito e descobriu que artefatos que precisam de mana têm como torná-los sem custo. Normalmente, ao fazer isso, uma penalidade é aplicada, mas mesmo assim vale a pena. Então ele começa a sincronização de mana com o anel. Beleza, esse é o clube privado H, e o invejoso tá aqui, contando que o Shin tem uma habilidade roubada. Alguém já manda ele parar de gritar, e ele fica caladinho, coitado. É um puxa-saco nata esse cara. Esse é Ryung. Ele pergunta pro loirinho se ele está pedindo para eles se vingarem do Shin. O loirinho fala que o Shin deve ter usado um artefato relacionado a atordoamento, e quer ver ele sofrer as consequências. Então esse cara chama o loirinho, e de repente a orelha dele é cortada. O cara pergunta pro loirinho se eles acham que o pessoal aqui é escravo dele, e ainda joga o uísque na orelha do maluco. Ele fala que esse tipo de serviço tem preço, e por enquanto vai tomar a orelha dele como pagamento. Enquanto isso, o nosso prota tá no campo de treinamento. Ele tá um pouquinho decepcionado, pois o anel do Berserk se materializou como sopa de pepino fria, e até agora ele tá sentindo enjoo. Mas no fim, o esforço valeu a pena. A espada dele está muito mais leve, e não pode parecer, mas isso ajuda muito em algumas situações. O consumo de mana foi retirado, mas como penalidade, o efeito de redução do peso foi reduzido pela metade. Ainda assim, isso é muita coisa, mas por enquanto ele vai ter que carregar somente a espada grande para se acostumar, e tomar cuidado para não acabar soltando ela enquanto luta. Beleza, aqui podemos ver que ele está apenas no nível 7, e com 3 títulos no total. E o próximo passo é começar a atrair a atenção das constelações, e como é apenas uma constelação para o jogador, ele tem que escolher com muito cuidado. O ideal seria uma constelação que combinasse com seu status principal, que é a sorte. Se conseguir, seria perfeito. Mas por enquanto os atributos dele não são suficientes para chamar a atenção de uma constelação. Então o único caminho é treinar incansavelmente. Beleza, dias depois o prota tá indo para uma masmorra, e ele tá puto, pois treinou por 3 dias sem dormir, e ainda teve que dirigir até aqui. O cara exagerou nessa. Mas pelo menos ele conseguiu uma nova habilidade. Essa habilidade melhora o seu controle com todas as espadas, exceto adagas e espada de uma mão. E essa é uma masmorra exclusiva para jogadores solo. Mesmo depois de horas dirigindo, valeu a pena, pois na cidade teria uma fila enorme para entrar na masmorra. Mas tem algo que está incomodando o Shin. Um carro preto chegou logo em seguida. Pelo visto, tem pessoas seguindo ele. O Shin não sabe o que essas pessoas querem, mas seja o que for, tudo vai ser resolvido dentro da masmorra. E logo depois do Shin entrar, essa galera entrou também. E é o cara que foi contratado pelo loirinho para matar o Shin. E assim que ele entra, o Shin tá esperando por eles. E ele fala que a masmorra é dele. Os caras já sacam as armas e falam pro prota que ele não é um idiota no fim das contas. E aqui o prota entende. Eles não têm um curandeiro ou um mago. O grupo não tem sustentação. É um time composto apenas por espadachim e arqueiro. Isso é um bando de hienas, caçando apenas humanos. E os figurantes já começaram com suas ameaças clichês, né? Mas o Shin fala que vai ser fácil lidar com ele, pois sabe como eles operam. E em breve haverá 4 cadáveres. Então pergunta se eles não entenderam o motivo do Shin esperar eles dentro da masmorra. E o Ryung já começa a ficar puto com as palavras do prota. Mas esse cara aqui diz que vão ter que resolver do jeito mais fácil. Ryung fala que o jeito mais fácil é arrancar a boca dele. E o Shin provoca o cara, pedindo pra ele ir pra cima. E o Ryung, com raiva, parte pra cima. Nas masmorras é a lei do mais forte. Na sua vida passada, os monstros sempre ameaçaram sua vida, assim como humanos que tentavam roubar os artefatos. Há muitos humanos que são ameaça para a sobrevivência, e se for fraco, será devorado. As masmorras são essencialmente terras sem lei, e essa foi a sua lição da vida passada. E todos ficam sem palavras. O Shin
Shin partiu o cara no meio e ainda pergunta pros outros por que eles não vão pra cima. Então, do nada, os três começam a correr pra longe do Shin. O líder fala que precisa ganhar distância, então é para os outros dar cobertura até montarem a formação. O arqueiro ainda tá tentando entender o que aconteceu. O Ryung era de nível 100. Por mais idiota que ele fosse, ele não morreria pra alguém que acabou de despertar. Mano, e o Shin tá girando a espada perguntando pra onde os caras estão indo. O arqueiro então ataca, mas o Shin corta todas as flechas. Não deu nem tempo do arqueiro entender o que aconteceu. A espada do Shin o perfura. O Shin acabou de arremessar uma espada enorme, como se fosse uma lança, e os caras estão em choque. Mas ele pensa que se o Shin arremessou a espada, então ele tá desarmado. Então parte pra cima, pois esse é o momento mais vulnerável dele. Eles vão matar o Shin antes dele pegar a espada. E assim que o Shin pula para pegar a espada, os dois caras atacam junto, mas eles acertam só o arqueiro que já estava morto. O Shin usou a espada para tirar o corpo do rumo dos ataques. É, meu patrão, esses caras tão fodidos. Um tempo depois, o Shin tá verificando o resultado dessa brincadeira. Ele queria evitar esse tipo de situação, mas a recompensa foi realmente boa. Em termos de status, já tá no nível de um jogador nível 50. A velocidade de evolução dele está incrível. Além disso, essa brincadeira rendeu mais uma coisa boa. Um artefato de prata com efeito de recuperação. Tira todos os efeitos negativos do usuário. Esse anel era do Ryung, e pelo visto, se não tivesse o matado com um golpe, ele ia dar trabalho. Dessa vez, nosso prata deu sorte, mas na próxima terá que tomar mais cuidado. Mas sem perder tempo, é hora de comer o artefato. Beleza, um pouco mais tarde na entrada interna da masmorra, os Goblins percebem a entrada do Shin. E eles pensam que o prota é idiota, pois ele tá com os olhos vendados. Mas isso é necessário, rapaziada, para adquirir o título da sorte. Ele precisa derrotar mais de 500 monstros com os olhos vendados. Então os Goblins olham direito e reparam no espadão do prota. Ela toda brilhosa. E os Goblins gostam de tudo que parece valioso. O Shin sente uma presença. Ele não sabe exatamente onde está, mas ele precisa ser extremamente sensível ao fluxo do vento e aos sons. Ele tem que manter um estado de concentração absoluto. É como ondas na água. Ele sente a vibração. E quanto mais o monstro se aproxima, ele consegue percebê-lo. E só com isso, ele já consegue ter uma noção de onde e quando os monstros vão atacar. E o Goblin ataca, mas o Shin com um movimento corta todos de uma vez. É, meus queridos, esse prota aqui tá ficando apelão, tá? Ele ainda fala que a sensação de cortar é muito boa, até que ele sente um ataque vindo em sua direção, mas ele consegue defender. Ele pegou a flecha com a mão, e quem atacou foi um Goblin arqueiro, mas pela cara dele já percebeu que tá ferrado. O Shin tenta usar o fluxo de vento para saber onde o Goblin tá, mas ele percebe uma horda gigante de Goblin, mas isso é exatamente o que ele queria. Então os Goblin partem tudo pra cima e começam a atacar o Shin, mas ele vai cortando um por um. Olha a cara de psicopata do garoto. E o último Goblin tá lá no fundo vendo isso, e ele já entra em desespero, coitado. Algumas horas depois, o Shin já tinha cortado todas. Ele subiu 2 níveis nessa brincadeira e conseguiu o título Dia de Sorte. Esse título lhe dá mais 20 de sorte base, e cada monstro que mata ganha 0.1 de sorte, que acumula até um total de 10. Ou seja, quando o prota estacar a passiva, ele terá mais 30 de sorte. E olha só que maravilha, mais Goblins chegaram para ajudar a estacar a passiva, e quando eles vê outro Goblin morto, eles já entram em desespero, coitado. Oi, meu chapa. Beleza, um tempo depois, matando os coitados do Goblin, ele estaca a passiva ao máximo e consegue mais 30 de sorte. E olha como tá os status do Shin. Ele tá com 4 títulos e consumiu 11 artefatos no total. E ele tá todo feliz com isso, né? Mas 30 de sorte é muita coisa. Enquanto ele tá lá todo felizão, um portal se abre atrás dele. O sistema avisa que o clima está ficando pesado. E quando o Shin percebe o que é, ele se pergunta se eles não vieram cedo demais. Então o sistema avisa que 3 constelações estão se aproximando do Shin. O zelador da dimensão corrompida, o peregrino que vaga pelo cosmos e a deusa da fortuna. Todos eles querem o prota. Mas o que vai acontecer vamos descobrir no próximo vídeo. Se você quer a próxima parte, escreve aí nos comentários. E se puder, dá um hype no vídeo para ajudar o canal.